Olá, vestibulando, tudo bem com vocês? Bom, chegamos, né, o último dia da prova da Unicamp, terceiro dia da prova da Unicamp. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre a prova de Física. Eu acho que vocês vão concordar comigo, né? A prova de Física foi uma prova difícil, né? Eu diria que a Unicamp, digamos, retomou a sua tradição, né, nas provas de Física. Nos últimos 5 anos, o último vestibular, né, o vestibular Unicamp 2018, foi uma exceção, foi uma prova mais simples. Então acho que essa prova, Unicamp 2019, retomou a tradição. Uma prova exigente, abrangente, uma prova que inclusive retomou aquela tradição da Unicamp de exigir que o candidato faça alguma estimativa, né? Então acho que foi uma prova que retomou o caminho tradicional da Unicamp. Das 6 questões, eu acho que nós tivemos 2 questões mais tranquilas e 4 questões mais exigentes, né? Por exemplo, a questão número 7, que envolvia cinemática. Essa foi uma questão relativamente tranquila. Apesar de um problema no texto, talvez pudesse surgir uma dúvida sobre a faixa de pedestre, mas a rigor você usava a equação de Torricelli no item A, e no item B você fazia o gráfico e pela área você achava o deslocamento. Então acho que a questão 7 foi bem tranquila. Uma outra questão que a gente pode classificar assim como tranquila foi a questão número 12. Ela assustava um pouquinho porque a rigor você tinha lá uma emissão, né, uma radiação, é uma questão de física moderna, né? Mas como tem caído física moderna nos últimos anos, a equação, a formulinha era dada, né? Então você, passado esse susto, né, você pegava a equação que ele fornecia e resolvia o item A tranquilamente. E no item B, uma cobrança, digamos, bem tradicional de refração, né? Você tinha lá um raio incidente, um raio se aproximava mais da normal do que o outro, então uma questão bastante tranquila também. Acho que a questão 7 de cinemática e a questão 12 foram as mais tranquilas. Agora, as outras questões, as outras 4, aí elas exigiram um pouco mais de pegada. Por exemplo, a questão 8, ela tinha a segunda lei de Kepler, né? Você tinha que lembrar da segunda lei de Kepler, aplicar isso em cinemática. Definição de velocidade escalar média, resolvi o item A. E no item B, apesar do conceito do princípio da conservação da quantidade de movimento, é um conceito bastante conhecido, a quantidade de letras, né, VB, VA, maiúsculo, com V0, com emão, com eminho, isso exigia um trabalho algébrico bastante razoável, né? Tanto é que a resposta tinha um monte de letrinhas. E depois você substitui o valor, mas dava um trabalho. A questão 9, que envolvia lá termologia, tinha um ciclo, né, termodinâmico, qual foi o problema? A famosa exigência da estimativa, né? Nesse exercício você tinha que fazer uma estimativa do número de quadrículas, né? E aí, né, teve gente que deve ter estimado 19, 18, 20, 21, por aí, né? Nessa faixa eu acho que a Unicamp deve considerar correta, pelo menos 19, 20, 21, acho que é um número que a maioria deve ter trabalhado. Então você tinha que fazer essa estimativa. Agora, de resto, o item A você tinha lá a equação geral dos gases, a lei geral dos gases, né? E o item B, nesse ciclo termodinâmico, o trabalho era a área e estimulando o número de quadradinhos você resolvia. Mas tinha um problema. A questão número 10, da levitação acústica, tem uma situação bem curiosa, né? O item A relativamente fácil, mas o item B você tinha que fazer uma certa analogia com energia potencial elástica, né? Era uma situação onde a própria expressão mostrava para você que existia uma analogia e aí você usava o princípio da conservação da energia mecânica. E a questão número 11, que também deve ter assustado mais do que deveria, porque envolvia um capacitor. E aí, né, você podia falar assim, pô, não lembro, mas se vocês olhassem para o dado do problema, ele falava que a capacitância era 20 microcoulomb por volt. Então, se você fizesse uma análise dimensional, você percebia que a capacitância era carga por DDP. Né? Então, se você não lembrava a formulinha, essa dica da Unicamp ajudou bastante. E depois o item B, você tinha lá um circuito com 2 malhas, tinha que fazer a lei de Ampère e a lei dos nós. Ou seja, uma questão também trabalhosa. Então, assim, eu acredito que essa prova de física, a gente pode afirmar, assim, foi uma prova de nível médio a alto, muito exigente, que realmente, mesmo um candidato muito bem preparado, deve ter, assim, sofrido um pouquinho. Bom,
Espero que vocês tenham conseguido, dentro dessa dificuldade, um bom resultado, tá bom? A gente se vê por aí, gente. Até a próxima aí. Tchau, tchau.